A parte mais difícil de gravar esse vídeo não vai ser nem a edição, não vai ser nem o áudio. Vai ser essas músicas tocando em todo canto. É isso, vocês estão conhecendo minha favela. Tia Leia! Ô, de casa! E a máscara bonita? Você vai atender a porta assim, sem máscara? Consegui invadir. Oi, câmera. Tudo bom? O que você tá fazendo? Vou fazer uma torta. Opa, quero. Torta. Ó, tia. Obrigada. Gasta que é só isso. Presente pra você. Oi, tia, tudo? Ela lavou a mão, tá? Tá cheirosa. Sai do banho agora, tá segura, tá segura. Tá segura. E aí, tá tudo bem? Uhum. Tô filmando a chaleia. Tá filmando. Vixe, a bicha murchou na cabeça. Tadinha, você não pôs água nela. Ela vai ficar firme. Ela vai ficar. É, o problema é a sacola. É a época da sacola, tadinha. Vocês provavelmente devem estar se perguntando o que é que tá acontecendo. Pois é, esse é um vídeo que não é muito comum de eu fazer, não é um estilo que eu pego pra mim, mas é um vídeo que eu tô fazendo agora por uma questão muito pessoal. Eu acho que seria legal vocês conhecerem um pouco da minha vida, da minha história, mas nesse momento eu acho que seria mais importante ainda vocês conhecerem um pouco a história da minha família por parte de mãe. Esse ano eu concluí muitas coisas, além, é claro, do canal, que tiveram grandes mudanças, né? Foi o ano que a gente monetizou o canal, foi o ano em que a gente bateu a marca de 5 mil inscritos. 2020 foi o ano do Lado Pan. Porém, também foi um ano muito forte dentro do meu meio pessoal. Foi o ano que eu me formei na faculdade. Foi o ano em que eu concluí um estágio. Foi o ano em que eu consegui fazer várias coisas que eu não teria possibilidade se não fosse por essas duas mulheres maravilhosas que vão aparecer nesse vídeo. Primeiramente, essa que vocês acabaram de ver recebendo uma flor de presente de Natal. Um agradecimento por tudo que fez por mim esse ano e durante todos os anos da minha vida, que é a tia Leia, e a outra mulher maravilhosa, que é a minha mãe. A tia Leia, ela tem um papel muito importante nessa trajetória, porque apesar de eu não ter um bom contato com boa parte da minha família, a tia Leia sempre foi uma pessoa que me incentivou nos estudos. Desde a época de escola, quando eu era uma criança que não conseguia prestar atenção na aula por conta do meu déficit de atenção, ela me levava para casa dela depois da aula, me fazia estudar até meia-noite, se necessário, e ela ficava do meu lado, me incentivando, falando: Lívia, você tem que estudar. Quando eu concluí o ensino médio, que eu não tinha condições de entrar numa faculdade, eu passei alguns anos trabalhando, fazendo bicos, e eu nunca teria a oportunidade de entrar na faculdade se não fosse pela tia Leia, porque ela bancou boa parte da minha faculdade e a minha mãe bancou a outra parte. Eu devo muito a essas duas pessoas maravilhosas na minha vida. Eu sei que muita gente passa por dificuldades, que não tem pessoas assim pra ajudar na vida, e eu resolvi fazer essa homenagem a elas, porque eu confesso que eu tenho muita sorte por ter elas na minha vida. Bem, a partir de aqui vocês só vão conhecer um pouco da minha história, ou melhor, da história da minha família. Foi o anterior a mim e que foi necessário para eu chegar até aqui. Deixar escorrer um pouquinho na pia. Ela gosta de água, Lívia? Aham. Bem, não deu, ela deu uma murchada, né? Não deu, ela deu uma murchada, então acho que sim. Nós nascemos no amor de duas pessoas maravilhosas, Geraldo e Dona Neves. Meu pai e minha mãe. Eu sou de uma família de 7 irmãos, vindo do casamento de Geraldo e Dona Neves. Tivemos uma vida muito difícil, né? Meu pai, quando eu tinha 7 anos, ele sofreu um acidente de carro, de caminhão. Ele desceu do ônibus naquele tempo, andar de ônibus era muito difícil porque era muito lotado. E no descer do ônibus, o ônibus parou no meio da avenida, um caminhão veio de lá para cá e jogou ele para debaixo do caminhão. Fraturou o crânio, quebrou as 2 pernas. E foram quebraduras em vários lugares na perna. E
ficou 2 anos acamado, durante 2 anos sem se mover. Como sofreu traumatismo craniano, né? E ninguém acreditava que ele ia voltar a ser uma pessoa. Aê, pra mim! A ser uma pessoa boa. E a ser uma pessoa com utilidade, né? Mas a minha mãe fez um monte de promessa, fez promessa para a Senhora Aparecida, mandou mensagem para centros espíritas Tupiara, lá no Rio de Janeiro. E com o passar dos anos ele foi voltando a andar e graças a Deus não teve sequelas mental. Mas até isso chegar, até chegar a situação, a gente passou por muita situação difícil, né? A gente com 8 anos já tive que trabalhar, conhecer o trabalho, porque era meio complicado, né? A gente ficava tenso, ficava balançando a cadeira, cadê o barulho? Não balança a cadeira que faz barulho. E era meio complicado, né? Porque ou a gente trabalhava ou a gente não comia, né? Então, a gente ia pro lixão, pegar ferro velho para vender, trabalhava na feira nos finais de semana, até ter uma certa idade, e depois comecei a trabalhar nos trabalhos domésticos, né? Pra mim, no meu caso, né? Que eu não estudei, falo para esses meninos, estuda, senão vocês vão ter pegar doméstica. Vamos lavar banheiro, não pode, tudo. E, assim, devido a essa situação financeira difícil, muito complicada, a gente aprendeu muito, muito cedo a dividir, né? Quando criança, ninguém tinha um chinelo só para si, era dividido entre os irmãos, a roupa todo mundo usava. E enfim, é isso. Muito cedo a gente aprendeu a dividir e a ser caridoso. Acho que é por isso que hoje muitas coisas me comovem e muitas pessoas eu trato como se fosse eu, porque eu já vivi muita coisa difícil. E hoje estou aqui, né? No trabalho social, fazendo tudo que posso para ajudar todo mundo que me bate a porta, os que não bate. Você é uma pessoa que é muito conhecida por 2 características que são excepcionais, assim. Tipo, não é uma coisa comum de se ver na sociedade, mas eu estranhei por não se ver isso na sociedade, até porque eu cresci sendo criada por você. Isso pra mim já era algo que eu já cresci como se fosse comum, entendeu? Mas assim, conversando com várias pessoas de fora, a gente entendeu que isso era algo que não era muito modus operandi social. 1, você tem um amor por festas de aniversário muito grande. 2, você faz vários trabalhos sociais. E qualquer festa, e tipo, a parte da festa de aniversário conta pra qualquer tipo de festa comemorativa. E essa touca aí na sua cabeça é prova disso. O primeiro aniversário a gente comemorou, eu tinha 17 anos. Seu primeiro aniversário foi com 17 anos? Foi. Eu participava do grupo de jovens da Igreja Católica, né? E o seminarista da comunidade da igreja que eu participava ficou sabendo que era meu aniversário e decidiu fazer uma reunião na minha casa com o grupo de jovens. E aí vem toda aquela situação, né? Era um momento complicado, porque a gente também ainda era muito sem condições de fazer festa, de tudo, né? Mas eles falaram, cada um leva um prato, a gente se reúne, faz essa reunião lá na sua casa. Naquele tempo a gente chamava de novena, né? Deixa na novena aí. E eles veio o padre, veio o grupo de jovens fazer o aniversário. E a minha irmã, a Leia, ela tinha aprendido a fazer bolo, né? E aí ela fez um bolo de aniversário naquela época a gente bateu uma clara de ovo com quisuco e botou em cima aquele negócio, ficou o quisuco, acho que era verde, vermelho, sei lá, sei que aquele negócio ficou lindo, assim, maravilhoso. Os bolos da Tia Leia é monstro, mano. O bolo até hoje. A cobertura não era tão, mas ficou tão assim, é o primeiro bolo, né? Tão gostoso que quando se cortou o bolo para servir o povo, eu quase que comi o bolo sozinha. Tava dor de barriga depois, comi o bolo todinho. Mas assim, aí eu falei, nossa, por que meu primeiro aniversário não foi comemorado, né? Assim, desse jeito. Dá para fazer isso com todo mundo sempre.
Aí todo ano a gente passou a comemorar os aniversários uns dos outros. A gente todos trabalhavam, naquela época já éramos adolescentes, né? Tínhamos condições de lembrar que o outro fazia aniversário, e trazer um bolo, nem que fosse um pão de ló de padaria, um pão doce. E foi assim. Aí passou a se comemorar. Primeiro o meu, depois começou a comemorar todo mundo. E foi assim que nasceu nossa tradição de família? Sim. O primeiro aniversário do seu pai também foi comemorado por mim. Quando a gente começou a namorar, ele disse que nunca tinha comemorado o aniversário. Eu falei, nossa, não, né? Porque assim, existia uma diferença de classe social. Então eu achava que na casa dele todo mundo comemorava aniversário e tal, né? Porque eles comemoravam o Natal com pompas, né? Com um monte de coisa. Sempre comemoravam o Natal e não comemoravam aniversário. O aniversário passava, eles nem lembravam. Aí eu fiz um bolo de fubá, que a tia Fátima me ensinou a fazer uma receita de bolo de fubá, e o bolo e numa forma de formato de coração que eu tinha comprado. E aí o bolo cresceu, ficou bonito. Aí foi feito com todo amor, o primeiro bolo. Cresceu, ficou bonito. Só de fubá, né? Que era o que a gente podia fazer. Tá, mas e o gosto ficou bom? Olha, eu gosto de bolo de fubá. Então eu gostei. E eu vou falar mal do meu bolo. Desculpa. O que você faz, né? Não, meu. Meter pau nas coisas que eu faço é 2, né? Não, deixa eu contar. Eu tô aqui por fora, mas eu vou contar uma coisa. Tá vendo essa mulher aqui? Ela fala, gente, vem aqui em casa que eu vou fazer um pão, vou fazer um bolo. Tá, beleza, desligou o telefone. Lívia, vai fazer pão, vai fazer bolo. Aí eu faço, ela fala, você viu que maravilha? Ficou bom, né? Eu que fiz. Eu que fiz. E eu fico só olhando, tipo, nossa, que mulher. Eu sei que ficou muito bom, porque ele comeu o bolo quase todo também. Ficou tão feliz, foi a primeira vez que Até hoje o pai é viciado em bolo de fubá. Primeira vez que comemorou o aniversário com bolo de fubá, mas foi uma coisa que ele ficou feliz. E disse que nunca tinha comemorado. Aí depois disso, todo ano eu comemorava o aniversário dele com o bolo. Eu mesmo que fazia, né? E eu sou ótima pra fazer bolo. Eu faço cada bolo original, maravilhoso. Todo mundo gosta, é uma delícia. Faço um bolo de tudo que tem jeito. Eita. Minha mãe já fez festa de aniversário pra você? Já fez o quê? Festa de aniversário pra você? Já. Já? Já, foi surpresa ainda. Mas você ficou surpresa? Porque assim... Todo mundo... Todo mundo aprende a fazer festa surpresa aqui nesse quintal. Eu queria dizer que eu nunca tive uma festa surpresa, porque ela sempre me contava antes. Ela falava no telefone altão, gente, vai ter a festa surpresa da Lívia. Eu passando atrás. Eu lá atrás passando, tá ligado? A minha mãe fazia isso comigo. O povo se preparava pra fazer a festa surpresa. Aí eu saía pra trabalhar ou pra estudar. Mãe, hoje é meu aniversário, mas acho que eu não vou chegar logo não. Vou ficar lá com o pessoal da escola, ou do trabalho um pouco. Não, você tem que vir logo porque prepararam uma festa surpresa pra você. Aí é mais surpresa, né? É, gente, essa aqui é minha prima. Se apresenta aí. Oi, eu sou a Dani. Dani Bond. E aí, fale. Já que a gente já tá nesse clima natalino, né? Você tá com essa touca aí maravilhosa na cabeça. Fala um pouco sobre os natais, como é que são as festas de Natal, por que você faz festa de Natal na rua, no orfanato, no asilo, se tiver uma casa que você tenha que fazer uma festa de Natal, você vai e carrega. Fala aí, como é que começou isso daí? Como é que começou o trabalho social, depois você fala das festas. Então, o Natal começou aqui em casa, né? No quintal, tinha muita criança, um monte de sobrinho, em todas as casas, nós moramos numa casa geminada com um monte de famílias, nosso quintal. É um condomínio fechado. Ó, pra explicar. Aqui tem uma casa aqui que é da minha tia, aí colada na casa da minha tia tem minha casa, aí colada na casa da minha casa tem a casa da outra tia, aí colado na casa da outra tia tem a casa do meu primo, aí colado na casa do meu primo tem a casa da Dani, aí depois pula ali, vai a casa do vizinho, que não é parente, mas tá na família ainda, aí pula lá, é a casa do meu avô, do meu primo, enfim, tudo no mesmo quintal. É um condomínio fechado. A nossa casa, ela cruza 2 bairros. Então, tipo, na parte de cima você vai estar no Regina, aqui você vai estar no Ingá, tá ligado? Aí começou o Natal assim, né? Como tinha muita criança, aí a gente inventou de fazer um dia um Papai Noel para os nossos filhos e os nossos sobrinhos. Eu e o Toninho, né? Só que quando o Toninho chegou na rua vestido de Papai Noel, o Papai Noel, naquele tempo a inflação estava muito alta e o Papai Noel era magrinho, né? Aí eu tinha comprado umas balas, que eu falei, vai que vem, né,
vai que vem alguma criança, né? Aí a gente comprou umas balas, pirulito e botou no saco do Papai Noel. E aí quando o Toninho veio com aquele sininho batendo no meio da rua, ele não era nem um pouquinho escandaloso, né? Começou a gritar, Feliz Natal, ho, 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 ho. E nós moramos perto de uma comunidade, 2 comunidades. Desceu um monte de criança pra rua abaixo, meu Papai Noel. E o pessoal queria pegar os presentes das crianças e dar no saco. Foi uma confusão. Aí no outro ano eu decidi, vamos fazer um Natal para as crianças. Aí eu ia na 25 de março, comprava brinquedo, pegava sempre um dia por mês do meu trabalho de diarista e guardava o dinheirinho e comprava os brinquedos. E comprava as lembrancinhas pessoal do quintal. Todo ano a gente fez isso. Durante muitos anos. Começou o Natal aqui em casa. Depois começou dos brinquedos, a gente recebeu uma comunicação do plano espiritual para fazer o Natal das sacolinhas com as crianças. Aí começou com 70 crianças e hoje já chegou até 600. Hoje, por causa da pandemia, foi 100. E quando foi que você levou esses trabalhos pra fora daqui? Foi por aí que começou o GUB, né? Aí depois eu me tornei espírita, saí do kardecismo, do catolicismo fui kardecismo. E no kardecismo eu comecei a fazer conhecer esses trabalhos sociais. Comecei a fazer. Ir visitar orfanato, depois asilo. Aí depois que eu comecei com o trabalho de rua com a Rose. Assim que o trabalho do GUB iniciou na rua, eu comecei a trabalhar com ela. Foi planejado no corredor de lá do Nova Era o trabalho da sopa. Nova Era é um centro espírita aqui em Santo Amaro, tá, gente? Vocês saberem. Quando você começou a fazer trabalho social? E por quê? Eu tenho um amigo que ele fala que desde que eu era criança eu fazia trabalho social. Que quando eu era criança eu ia na feira, vinha com aquelas coisas da feira, né? Que eu ganhava depois de trabalhar e saía dividindo com todo mundo na rua. Desde criança eu já via com isso. Tinha 8 anos, eu baixava no chão com a minha caixa de frutas e saía dando para os amigos assim na rua, as frutas. Se eu vinha comendo alguma coisa na rua, um pão, alguma coisa, o povo vinha tudo correndo, me dá um pedaço. E quando eu chegava, eu nem comia o pão. Então era uma coisa que sempre foi normal. Não teve esse negócio de Começar a fazer. começar. Eu nasci com ele. Tá, queria que você falasse um pouquinho da história da nossa família, tipo, até onde a gente sabe, pelo menos. Nossos ascendentes, tipo, vovô da vovó, papai do papai. Do seu pai eu não sei muito. Não, no caso do pai não, eu quero saber só do seu lado mesmo. Não ligo muito pra família paterna. Então, meu pai, ele nasceu no Rio de Janeiro, carioca, e a minha avó, a mãe dele, era parteira, benzedeira, parteira, né? Naquele tempo as benzedeiras eram parteira, tudo. Eu posso falar que eu sou a neta das bruxas. Vocês não. Prossiga. E meu pai dizia que eles vieram, eles eram descendentes da África, né? Eles eram africanos. A minha mãe, ela aqui, de Santos, São Paulo, né? Nasceu em Piruíbe. Também a minha avó, por parte de mãe, era portuguesa e o meu avô italiano. Italiano da Calábria, aqueles italianos ruins, sabe? Era o seu avô. E por que eles vieram pra cá? De Portugal para Itália? Deve ser por causa da guerra, né? Saíram da Primeira Guerra Mundial, vieram fugindo da guerra. Né? Não sei, isso eu não sei. Por que o vô era ruim? Porque eles, quando ele bebia, saia batendo todo mundo ia esconder no mato. Ela contava as histórias, né? Então. Da família do vô Geraldo também parece que. Não tinha essa história não, porque a minha avó meio que criou os meninos quase sozinha. O vô trabalhava na roça e a avó criava 15 filhos. Agora o meu primo falou que não era 15, era 9. Que eu vou ter 21. Aí ele falou que era 9. Como se sente com essa geração da família não te dando descendente nenhum? Porque assim, eu não tô afim, entendeu? Tudo está na mão do pai. Tudo é do pai. E filhos, você sabe que não é só
os que a gente põe no mundo. Temos muitos filhos, né? E temos muitos netos. Graças a Deus eu sou bem abençoada com essa parte de ter filhos. É maninha. Né, Dani? Fala aí pra ela. É isso aí. Então aquele papo do trem lá era tudo mentira, mano? Como assim? Sei lá, ué. Eu não lembro que foi que me contou esse negócio. Enfim, A né? minha mãe, ela tocava no trem, é isso? Ela tocava no trem? Minha mãe, ela morou em Santos. Aí quando a minha avó casou com o segundo marido, né? Ela veio para São Paulo com a minha avó. Aí a avó abandonou ela na estação de trem com o irmão. A bisa veio e buscou ela. E levou para morar em Santos de novo com ela. E lá em Santos, quando ela estudava, ela tinha que pegar trem. Aí ela cantava e dançava no trem para ganhar dinheiro para pagar a condição. Eu vou fazer isso? Caramba, eu não sabia disso. Ela cantava e tocava. Porque você tem essa voz aí, acho, só pra ela. Eu acho que eu puxei minha avó em quase todos os aspectos, né? Baixinha, loira, canta, olho azul. Só que meu olho misturou um pouquinho das duas vó. Que a avó Neves tem olho azul, a avó Ana tem olho verde. Meu olho é um pouquinho dos dois. Sim. Fala um pouco do seu processo de chegar até aqui, tipo, até esse momento. Uma coisa mais específica de você, ao invés de falar... Porque assim, você já falou da família, você já falou dos trabalhos, você já falou das outras pessoas, mas sobre você. Ah, eu sou isso. Como diz o Chico, sou cisco. Sem nenhuma importância. Ai, que papo de espírita. Não, que sem nenhuma importância. Caramba, vai, começa a contar aí. Sem nenhuma importância. Sou só um cisco de Deus. Muito volume. Você tá falando muito baixo. Só cisco. Não, faz uma linha do tempo aí da sua vida. Quais foram os momentos mais marcantes da sua vida? Pega 5 momentos mais marcantes, e positivos e 5 negativos. 5 momentos positivos. Começa com os ruins, porque aí os bons a gente alivia, usa pra aliviar depois, entendeu? Faz esse... Ruim? Não, vou começar com os positivos. Não, mas se começar com os positivos, o povo vai ficar bad depois, não 5 ruins. momentos que eu vivi muito na minha vida foram... no catolicismo, né, que eu tive todas as graduações católicas, que eu me batizei, me crismei, batizei, primeira comunhão, crisma e casei na igreja católica. Então fiz todos os eventos da igreja. Como eu era muito religiosa, isso era muito importante para mim. No espiritismo, porque eu também fiz vários cursos, aprendi a dar passe, trabalhei como... eu esqueci como é que chama, no meu tempo era plantonista, agora tem outro nome. Plantonista, e depois disso vim conhecendo aí todo o trabalho social. Então, assim, os momentos da minha vida foram os religiosos, né, que graças a Deus eu aprendi a servir a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Momentos muito especiais mesmo foi quando eu me casei, que eu me casei com o homem que eu amei, meu primeiro amor, né? Foi um casamento muito feliz. Dele eu tive 3 filhos, que foram 3 principais momentos da minha vida. As minhas gravidez foram muito especiais, muito. Rodolfo, Lívia e Gabriel trouxeram muita alegria para mim no meu corpo quando ele se transformou. A primeira gravidez, então eles falam. Quando falaram que eu podia comer de tudo, que eu estava grávida, aí, engordei 20 quilos. Meu Deus. A segunda gravidez, a mesma coisa. E a terceira, que foi a última, né, que vocês já acompanharam, foi a mesma coisa. Aí eu dei 20 quilos de cada gravidez e só perdi 10 quilos de cada uma. De 45 eu tô com 78. Foi muito bom eu ser mãe, né? E é muito bom até hoje. Já que você falou de religião, me conta o treco. Quando foi que você viu fantasma pela primeira vez? Quando você... Primeiro contato com o espírito mesmo.
quando criança. E como é que você se sentiu quanto a isso? Você ficou Medo, assustada, né? saiu correndo? Católica, achava que o demônio estava querendo me enganar. E o que esse espírito falava? Quem ele era? Era seu mentor? Era o quê? Ele simplesmente aparecia em forma de luz para mim, né? Ele andava pelo teto da casa, ele vinha. Quando ele chegava perto de mim, que ele se aproximava, eu estava com o cobertor em cima da cara, eu precisava tremer direito. Poltergeist, Vina Alves. Era assim. E aí me dava na cama, né? E meu pai falava, ela faz isso na cama. Seu primeiro contato com o espírito foi de boa, era só uma luzinha passando de um lado pro outro. É isso mesmo? Sim. Nossa, mano, nossa. Isso aí foi injustiça comigo. Aí depois começou as pessoas quererem assim, abrir comigo, assim, sem mais nem menos. Eu era criança e as pessoas vinham e falavam as coisas pra mim. Aí eu chegava e contava pra minha mãe, mãe, a dona fulana falou assim, assim, que tá acontecendo com ela na vida dela. Aí a minha mãe falou, você tá com mentira. Foi, mãe, falou mesmo. Ah, não pode ter falado isso pra você, isso é assunto de adulto. Pois é, por isso que eu tô te contando, mãe, ela falou. Eu não sei o que fazer, mãe. Faz alguma coisa. Ela contava as coisas, assim, as pessoas contavam as coisas pra mim, como se eu fosse adulta. Ninguém, como se eu tivesse sei lá, se eu pudesse ajudar, né? E eu simplesmente não fazia nada, só ouvia. Às vezes eu ia comprar pão, eu saía de casa 8 horas da manhã para comprar pão, voltava 10 horas, porque a pessoa estava contando a história e eu ficava ouvindo. Aí chegava em casa, a mãe, estava fabricando pão, foi plantar o trigo, que não sei o quê. Não, mas até a dona fulana na rua. E a dona fulana começou a contar a história da vida dela e ela começou a chorar. E aí eu fiquei ouvindo ela falar, ela falou. Então muito cedo eu já vim trabalhando com a mediunidade de ouvir, né? De aprender a ouvir. Eu tive poucas coisas ruins na minha vida, assim, situações difíceis. A mais difícil de todas foi a perda da minha mãe, quando ela voltou à parte espiritual, mesmo eu sendo espírita, a aceitação da volta dela foi muito complicada, eu quase não consigo. Eu já fiz vídeo falando sobre isso, sobre a depressão dentro do meio espírita. Tá aqui no card, entendeu? Que é porque existe uma forçação de barra dentro do espiritismo de que você não tem o direito de sofrer pela morte de algum ente querido. Quando, na verdade, a gente tem que entender que, apesar de ser uma passagem de uma vida pra morte, ainda assim é uma pessoa que conviveu com você, é um ente querido. Você não vai mais ver, você não vai mais abraçar essa pessoa. É muito pesado. Eu acho que é até mais pesado pro espírita, que sabe que a pessoa tá ali e não pode te tocar, do que numa questão geral. Logo depois que minha mãe morreu, uns 2 anos, quando eu comecei a melhorar da depressão da morte dela, veio aí a história da traição, da separação, e eu caí de novo, depressão. Né? Não foi fácil lidar com o divórcio, principalmente porque eu amava muito, né, o seu pai. Uhum. E aí depois veio a morte do seu avô, que também foi muito difícil, mas aí eu já estava mais um pouquinho calejada, deu para encarar de boa. Mas não foi fácil também. O melhor amigo, né? Minha mãe e meu pai sempre foram meus melhores amigos. Sei que vai morrer muita gente ainda. Eu vou chorar. Eu vou descolar no cemitério. Não vai morrer ninguém que eu vou no velório. Sei que vai morrer muita gente ainda. Um dia eu fui uma pessoa me ligou, né? Morreu fulano. Ah, tá, você tá precisando de alguma coisa? Não, mas eu vou pra aí pra ficar com você, tudo bem? Tudo. Aí fui falar pra amiga, né? Olha, morreu a mãe da nossa amiga, tal, fulano de tal. Vamos no velório? Ah, eu não vou porque eu não gosto de cemitério. Eu falei, eu adoro cemitério. Cara, eu passava na frente do cemitério, eu passava mal. Por isso que eu não gostava de ir pro cemitério. O único velório que eu fui, não, fui em 2 só, que era da avó do John e no velório do vô. E aí eu já fui um monte. Eu morei num bairro Faço coleção de dia de velório. Eu morri num bairro muito violento, todo mundo que morria a gente ia lá ver. Deus, mãe. Todo dia tinha um morto nesse bairro. Olha a cara, a risada que ela fala. A risada dela dando enquanto. Acho que eu virou repórter. Por que eu virei repórter? Porque tinha morto na cidade? Não, desculpa. Eu não perdi uma situação. Eu não era fofoqueira, mas não perdi uma. Ai, mano. Minha mãe era muito fofoqueira, sério.
Essa mulher aqui, ela pode ser maravilhosa por um monte de coisa. Menos pra guardar segredo. Não conta coisa pra ela, você não quer que os outros saibam. É verdade, fala pra todo mundo, não fala não. Você contou pra mim, Contou pra Dona Vina, contou pra boca do povo. bato o sino pequeno. O sino tá lá, que dentro do sino tem umas plaquinhas escritas. Aconteceu tal coisa, entendeu? Mas todo mundo sabe aqui na família, então todo mundo fala assim, tia, eu tenho um segredo pra te contar. Não me conta. Não conta, não. Não me conta, porque depois você vai se arrepender. Ai, meu Deus, sem condições. Fala aí você agora. Não tem nada a falar, não. Só quero falar que a família é um ponto mais importante na vida da gente. Filhos, pais, sobrinhos, primos, né, tios. São todos aqueles que a gente pode contar quando a situação fica difícil. Eu considero isso um assunto meio delicado, levando em consideração que isso aqui é um canal LGBT e que a maioria das pessoas aqui não pode nem falar que ser aberto sobre a sua sexualidade porque vão ser expulsos de casa. Então, tipo, eu acho que o conceito de família pra gente pode ser esse. Porque O certo seria isso, né? É. A gente se apoiar, se ajudar, estar sempre todo mundo junto. O laço da família. E o que você fala pra esses pais que são tão... Pais que são tão fechados, quanto a sexualidade dos filhos, quanto aos filhos no geral, tipo... Porque, assim, os conceitos religiosos são ótimos, né? O catolicismo fez muito bem pra você em alguns aspectos. Mas, pra maioria das pessoas, cria ali também vários dogmas e preconceitos que acabam... não, eu acho que não foi o catolicismo não, porque o catolicismo ele é preconceituoso nesse sentido, porque, por exemplo, eu participei da mocidade, tinha um gay no grupo, né, e o padre não deixava ele subir no altar. Gay. Feminino, meio feminado, ele não era gay, nem era assumido, ele era afeminado, né, Ah, aquele lá que participava no... Acho que fazia crisma com a tia Leia e com a tia... Ela contou pra mim hoje dele. Então, ele era afeminado, então o padre não deixava subir no altar. Então, tinha essa história de preconceito, né? Uhum. Mas a gente sempre conviveu com muita coisa, né, nesse bairro. A gente morou num bairro, a gente foi criado na rua, então a gente andava com todo mundo. Era gente que bebia, que usava droga. Quando a gente estava todo mundo com respeito, como irmãos, né? Todos somos irmãos, todos somos filhos, todos somos da mesma família, da família universal. Então eu acho que é isso. Não tem essa de, meu filho é diferente. Não, somos todos iguais. Nós somos diferentes. Todos nós temos as nossas diferenças para lidar. Então quem somos nós para jogar pedra em alguém? Uma coisa que vocês pegam muito no pé aqui é com educação, né? Queria que você contasse um pouco do histórico educacional da família, pô, no geral. Todo mundo aqui é sem educação. O que você quer saber? Não, eu quero saber educação escolar, né? Se for sem educação aí, a gente já sabe, dá pra apontar uns nomes aqui. O arroz está queimando. Vai falando aí. Dani, Oi. Cuida aqui da câmera. É meio complicado falar sobre educação quando você tem uma situação financeira difícil, né? Eu me lembro que quando eu era adolescente eu queria muito estudar, muito ser alguém na vida, estudar várias línguas, aquela coisa toda. Eu achava tão bonita que eu falando línguas estrangeiras, né? Mas a nossa situação financeira não deixava, ou você estudava ou você trabalhava. Então, não dava para estudar. Meu pai fez tudo para a gente fazer pelo menos a 8ª série. E a gente conseguiu fazer. No nosso tempo, a 8ª série já era ser estudioso, né? Que quem estudava terminava o ginásio com toda a dificuldade financeira que a gente tinha um estudo. Hoje não tem valor nenhum, né? Hoje, se a pessoa não tiver um curso técnico, um ensino médio, um curso técnico, Não é nada. não tem muita chance, não. Infelizmente não. Tem que ter um curso técnico. E que bom, né, que hoje a facilidade é muito maior do que a do meu tempo. Hoje as pessoas têm material, a gente não tinha. Quantas vezes a gente foi para a escola sem ter lápis, a gente tinha que quebrar um lápis para dar um pedaço por mão, estudar, e você estudava na
E hoje não, hoje as pessoas têm material escolar, têm uniforme, tem comida na escola. E às vezes a única comida que a gente tinha era o lanche da escola, que era a bolacha com glute, a gente chama de glute, aquele todinho hoje, né? Que antigamente dava um saquinho, com um caninho, a gente tomava aquele glute com bolacha, era toda a alimentação que a gente tinha às vezes. Então, assim, hoje vocês têm tudo e muitas vezes não valorizam, né? E é muito importante valorizar isso tudo. Porque, infelizmente, ainda vai chegar um tempo que se você não tiver 2 faculdades, você não vai conseguir uma profissão. E como é que foi? Porque se é tudo tão difícil assim, como é que ela conseguiu fazer uma faculdade? Foi com muito sacrifício. Muito. De usar uma calça só a semana inteira para poder fazer faculdade. Ela trabalhava de empregada doméstica, saía do trabalho doméstico e ia direto para a faculdade. Depois ela arrumou um emprego numa escola, foi dar aula uma escola de pessoas com deficiência mental, e ia direto para a faculdade. Então era assim, né? E todo o dinheiro que ela ganhava era destinado ao curso dela, né? E o pai e a mãe ajudavam quando podiam também com condução, essas coisas. Porque naquele tempo a gente morava muito longe da faculdade. E ela tinha que pegar 2 ônibus e cada ônibus era pago, então tinha muita dificuldade para estudo. Entendeu? Uhum. Mas graças a Deus ela se formou, porque foi a única pessoa a formar na escola, na faculdade, a dar aula, e foi a que mais ajudou meus pais, a que mais ajuda a gente, todo mundo, graças à formação dela. Eu tive condições de fazer faculdade depois, quando eu casei. Cheguei a entrar na faculdade. Passei na... CD. Aquela música. Entrei na faculdade. Aí quando veio as contas para pagar, a gente tem que pensar. Ou você paga a faculdade, ou você banca a casa, né? Tinha eu e o Toninho trabalhando e 5 crianças para cuidar, né? Então, não deu para mim, apesar de ter passado na faculdade, mas eu só fui para essa tentativa porque eu tinha ganhado de um amigo do Centro Espírita, né? Ele tinha uma escola de ginásio, de ensino médio. Eu fui e fiz o curso com ele, eu ia daqui a pé até Santo Amaro, fiz o curso do ensino médio. Durante 1 ano depois eu fiz o provão, que hoje é o Enem que faz, mas naquele tempo era o provão da FATEC, lá o provão, né? Que fazia o término do ensino médio. Mas eu fiz o colegial. Só que quando fui fazer a faculdade, o meu colegial não tinha valor, porque a faculdade não registrou o meu diploma no MEC, então não tinha valor. Aí eu tinha que fazer tudo de novo, colegial, para poder entrar na faculdade. Então, aí bem que pegou, né? Porque já estava difícil, já estava meio velha. Aí começou também com a história do descolamento de retina. Comecei a perder a visão, aí foi aquela coisa. Não é para mim essa vida de estudantes. Agora eu estou me preparando que assim que eu começar a perder a segunda visão, eu vou fazer o Braille. E estudar o Braille eu vou poder fazer faculdade, fazer colegial e fazer faculdade pelo Braille. Assim que passar a pandemia, eu já vou me matricular numa escola de cegos. Para começar a aprender a ler e a escrever sem enxergar. Eu tenho certeza que você vai ficar cego. Ninguém tem certeza de nada. Não sei nem se eu vou nascer, acordar amanhã, mas é o plano. Ai, o positivismo espírita. Se tiver que ser, a gente não vai ficar cega e parada, vai continuar vivendo. Certo? Certo. A vida continua. Deus sabe todas as coisas. E se tiver que ser, a gente vai aceitar.